Espero encontrá-los todos muito bem. Começo de antemão já agradecendo demais a oportunidade da Energia Ativa e do Mestre Sidney Bonfim para termos esse momento tão importante de troca, de partilha tão rica aqui na Maratona do Oriente. E agradecendo também demais pela oportunidade de ser uma das escolhidas para estar aqui, compartilhando então um pouco do que é a nossa vivência, através dessa energia tão maravilhosa que é o Reiki, né? E espero que vocês colham frutos bastante importantes também para a vivência de vocês, isso que a gente vai falar agora. Eu vou mudar aqui de tela um pouquinho, vou colocar um slide para que a gente também acompanhe um pouco mais o fluxo aqui das informações que eu vou trazendo. E eu começo, então, me apresentando um pouquinho. Eu sou mestre Reiki, então, né, afiliada aí à Abrate. Sou aromaterapeuta, cristaloterapeuta, terapeuta em radiestesia radiônica, arte terapeuta e pós-graduanda em saúde e práticas integrativas aqui pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou comunicadora social e tive mais de 20 anos de atuação corporativa em relações públicas e reputação. Sou também especialista em marketing digital e gestão de projetos. Migrei dessa carreira corporativa agora, no mês de abril, então recentemente, né? E aí estou na tentativa, né, em estudos e me melhorando cada dia mais para viver integralmente das práticas integrativas e complementares, tendo sempre o Reiki aí como grande guia de todo esse processo terapêutico que eu pretendo, já estou aplicando e pretendo ampliar ainda mais aí agora na sequência. E o meu convite para vocês hoje é: vamos energizar. Eu trago também aqui os acordos iniciais para que a gente faça para esse momento, para esse dia, não só para esse momento, mas acho que para tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, né? Tenham um olhar apreciativo, se permitam conhecer e saber mais, nutram a curiosidade de vocês e estejam aqui com uma alma de aprendiz. É um aprendizado também recente que eu tive, porque a gente às vezes quando estuda demais ou acha que conhece muito alguma coisa, o nosso ego fala um pouco mais alto. E nesses últimos aprendizados que eu estou tendo relativos às terapias integrativas, eu dei uma virada de chave e ao invés de chegar nos treinamentos, nas formações, nos eventos que eu vou, aquela mente assim de o que essa pessoa tem para me ensinar, eu penso o que eu posso aprender com o que essa pessoa tem a dizer. Aí eu trago para mim essa responsabilidade de estar presente, consciente e trazer para minha vivência o que é importante para mim, porque afinal só eu sei, né? A pessoa que vem aqui fala com outras pessoas, ela traz uma carga de informações que para ela é verdade, mas quem vai dizer se para si é verdade também é quem está nesse aprendizado, né? Então é esse convite que eu faço aqui para vocês também. Depois eu trago um checkpoint, para a gente trazer os pontos principais que a gente vai falar aqui agora, nesse momento que é rápido, mas que eu espero que seja de bastante proveito. Falar sobre a energia vital, sobre o ser humano integral, a resposta física que a gente tem ao estresse, as ferramentas de regulação dessas respostas ao estresse, e depois no final eu proponho uma prática bem interessante para nós fazermos juntos. Então eu relembro aqui pra gente, né, que tudo é energia. Tudo que tem matéria, tudo que a gente toca, né, a comida que a gente se alimenta, a roupa que a gente veste, a mesa de trabalho, o mouse aqui do meu computador, o meu celular, tudo tem energia, tudo é energia. E um pouco além disso, né, a luz, o sol, os raios solares, as cores do arco-íris, o nosso corpo físico. Nós somos seres energéticos e nós não sabemos usar nem um terço dessa capacidade de energia própria que nós temos a nosso favor. E aí vem aquela pergunta, né, mas o que eu faço para poder utilizar essa capacidade, então, se eu tenho tanto e eu ainda não sei, né? Como é que eu posso perceber a minha energia? Como é que eu posso usá-la? Eu trago aqui um trecho que é de Rhonda Byrne, onde ela fala, né? Você é o ímã mais poderoso do universo. Você contém uma força magnética dentro de si, emitida por seus pensamentos e sentimentos. Assim que começa a entender de fato e dominá-los, você cria a sua própria realidade. O universo é abundante. A verdade é que o universo tem respondido a você a vida toda, mas você não pode receber respostas a menos que esteja acordado. Quão profundo e verdadeiro é isso, não é mesmo? E quando você se olha um pouco mais como esse ser
repleto de energia, um pouco mais de tempo, você sai dessa visão atual que a gente tem da nossa sociedade impulsiva, cheia de coisas, cheia de estressores, em que você só enxerga o físico, essa matéria que você pode tocar, o que você enxerga. Então você sai dessa dimensão apenas física, que é uma delas aqui que a gente traz, que está aí na tela agora de vocês, como seres integrais, né? A gente tem as 5 dimensões que completam esse ser, essa integralidade nossa, humana. A gente sai só dessa dimensão física, que é quando eu cuido do meu corpo e da conexão entre o corpo e a minha mente, mas eu passo a olhar também para a minha dimensão espiritual, que diz sobre como é que eu levo uma vida com um propósito e aprecio o presente. A minha dimensão espiritual, intelectual, desculpem. Como é que eu me engajo em aprender e estou aberto a novas experiências? A minha dimensão relacional. Como é que eu nutro os relacionamentos construtivos e felizes, prósperos comigo mesma e com os demais, as outras pessoas que estão à minha volta? E a minha dimensão emocional. Eu aceito todas as emoções que existem em mim e busco mais resiliência e positividade? Como é que eu estou e me sinto com relação a cada uma dessas dimensões? Quando eu enxergo essas dimensões todas e essa integralidade, eu saio desse âmago de buscar sempre a felicidade, esse intuito, esse desejo de ter felicidade, mas enxergar a felicidade lá longe como algo grande demais, muito inalcançável para a minha realidade agora. Porque muitas vezes a gente fica nesse, e sei quando? Eu vou ser feliz quando eu me casar, quando eu me formar, quando meu filho crescer e for um pouco mais independente de mim, quando, N quandos, né? Quando a gente tem a noção dessa integralidade, a gente dá conta de escolher microcomportamentos de cada uma delas. Por exemplo, vou voltar um pouquinho aqui, né? Se no meu espiritual eu quero ter... Espiritual que a gente não tá falando de religião, tá? Pode ser, dependendo do que a pessoa escolher para ela, mas a gente tá falando de sentido de vida. Mas se eu quero fazer alguma atividade social que tenha mais a ver com o meu propósito, o que eu posso escolher com um microcomportamento, uma microatividade para fazer? Separar o lixo é uma atividade de propósito. Participar de uma atividade de caridade. Se dedicar a uma prática integrativa, como reiki. Na minha parte física, né, na minha dimensão física, o que é o comportamento que eu posso elaborar? Se eu preciso fazer atividade física, mas eu não encontro tempo numa agenda de um dia, acordar 10 minutos, 15 minutos, meia hora antes para poder me alongar, pelo menos. É um microcomportamento importante. No meu intelectual, quero ler a partir de agora 5 páginas por dia. É uma meta alcançável? Faça. No meu relacional, quanto que eu abraço com presença meu filho, meu companheiro, meu pai, minha mãe, quem tá do meu lado. O meu emocional, o quanto que eu aceito aquele momento de raiva que eu tive, que eu internalizo isso, que eu respiro para absorver e eu penso como é que eu poderia ter feito, ou se eu fiz errado, mas como é que eu posso fazer da próxima vez, como é que eu me acolho nesses momentos, eu boto para baixo do tapete e de repente, em algum momento, essa raiva salta de lá e vai fazer mal para mim ou para outras pessoas que estão à minha volta. Microcomportamentos. E aí, quando você começa a alcançar estágios de melhoria em cada uma dessas dimensões, o teu bem-estar fica pleno. Você se sente bem. Começa a perder aquela sensação de que está faltando muito. E aí você realmente se aproxima de uma felicidade tangível, que está aqui, que está contigo, que não é aquela coisa inalcançável que você nunca vai ter. E aí você se aproxima da sua missão. E a missão também, no mesmo sentido da felicidade, né, que não seja algo grandioso, você não precisa ter um imenso propósito de vida, de salvar a humanidade, você não deve ser o salvador da humanidade. E aí a filosofia shintoísta japonesa nos traz um conceito bastante simples, milenar, sobre missão, que fala que o ser humano é o mais evoluído de todos os seres vivos e é considerado o guardião do nosso lar, o planeta Terra. É nossa responsabilidade cuidar uns dos outros, dos animais e do meio ambiente, além de deixar este lugar mais bonito do que quando o encontramos. O que você, ser humano, está fazendo? Esse conceito tão simples. O quanto a gente está integrado a isso? O quanto nós, reikianos, que temos o reiki como uma poderosa ferramenta nas nossas mãos,
que casa tanto com esse conceito de missão que está aí na tela, estamos fazendo com isso? Vale a reflexão, né? E se esse conceito de missão, ele é tão simples, se estar aqui e fazer o bem é isso que eu preciso fazer, onde é que a gente se perdeu? Ou se você está utilizando o seu reiki, você está praticando ele, você está conectado consigo mesmo, mas mesmo assim você sente uma pressão diária, algum incômodo que fica ali o tempo inteiro martelando, martelando, te puxando para algo que você não sabe o que é. Onde foi que a gente se perdeu? A gente tem muitos marcos ao longo dos milênios, né, de existência da humanidade, mas 2 marcos importantes que a gente tem que explicam um pouco dessa bagunça e desse caos em que a nossa sociedade nos colocou agora. A gente pode considerar como as revoluções, né, industrial e informacional, alguns dos principais, porque na Revolução Industrial a gente teve a migração do trabalho familiar, que era por subsistência, mas aquele núcleo vivia por aquele núcleo, e vez ou outra, né, entre as comunidades ou núcleos havia o escambo, a troca de bens de consumo vital, para que essa vida tivesse o mínimo de sustentabilidade. E isso foi trocado, após a Revolução Industrial, pelo trabalho nas organizações, por salário. Então, fez com que essas famílias se segregassem, parte dos períodos, se fossem dias, semanas, meses, ficassem fora trabalhando em troca de salário. Na era informacional, a gente tem esse excesso de informações que a gente não sabe mais para onde que olha, em que acredita, porque os veículos oficiais que deveriam ser imparciais, dando opiniões diversas sobre muitas coisas. Crenças e opiniões hoje são postos como fatos de conhecimento e nem sempre são. Então, a gente fica confuso, perdido, ansioso com tudo isso, e mais o poder das redes sociais, né, na atualidade. E também a questão imagética, que a gente tem muito forte hoje, né? A questão do quanto mais se tem, mais se deve ter, infelizmente. E aí essa busca coloca a gente naquela rodinha do rato, do hamster, e a gente fica sem saber para onde está indo, sem sair do lugar e mesmo assim perdido, né? Mas em meio a tudo isso, né, que o mundo nos coloca, a esse caos, a gente tem a nossa posição como ser humano único, com necessidades próprias. E acho que a busca de equilíbrio é a chave para a questão que o que o mundo pede e o que eu quero dar com base nos meus valores. O que eu quero entregar? Você sabe quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus desejos, aspirações e metas? A gente quer ter mais contato com a natureza, quer estudar mais, se exercitar, ter mais tempo de qualidade com a família. O que a gente deseja de verdade? A partir do momento que eu sei o que eu quero, que eu pensei sobre isso, que eu refleti, o que te afasta ou te aproxima desse desejo? O que você faz que te afasta ou te aproxima desse desejo? Como é que você está gerindo questões, por exemplo, se o teu desejo é se exercitar? Como é que você vai fazer caber isso dentro da tua rotina? Teria que ser de manhã. O que eu preciso fazer? Preciso dormir bem. O que eu preciso fazer para dormir bem? Nós somos seres humanos e nós teríamos, como outras espécies vivas do planeta, que acompanhar o ciclo circadiano. Então, dormir por volta das 10 da noite, máximo 11 da noite, para poder acordar 6, 7 da manhã, para ter uma rotina de sono considerada saudável e que os teus hormônios estejam regulados, que você faça a inserção de hormônios, a produção de hormônios correta. Porque tem hormônios, por exemplo, de recuperação do sono, que só são produzidos em determinados horários, se você estiver dormindo. Então, são fatores importantes para a qualidade de vida, qualidade do sono. Como é que está a tua alimentação? Como é que está o teu uso de telas? Você vê o celular logo ao deitar? Acorda já com o celular na mão? Como é que está a tua visão do tempo relativo? Porque às vezes tem a impressão de que a gente planeja tanta coisa, isso acaba supervalorizando a nossa agenda e não consegue fazer as coisas. No fim do dia você pensa que parece que o dia teve só 10 horas, quando na verdade ele mantém as mesmas 24 horas. E a gente fica frustrado. Vai gerando
mais ansiedade por não ter realizado as coisas. Ai, mas e o que que eu faço com ele? Ótimo, ouvindo você falar, por mais que eu pratique o reiki, por mais que eu me considerasse centrado, mas ouvindo essas questões todas, eu vejo que eu tenho outras questões que eu não faço. Eu tô perdida. Como é que eu faço para sair disso? A gente tem questões básicas, que seria simplificação, né? Quando a gente simplifica, a gente mitiga gatilhos que nos impedem de realizar as coisas. Quando a gente motiva e facilita atividades que evitam a autossabotagem. Um exemplo prático aqui meu, por exemplo, a minha realidade, né? Que é o que eu tô percebendo que também tá dando certo. Na minha antiga rotina de trabalho corporativo, eu trabalhava em outras cidades, que não só a cidade que eu moro, aqui em Santa Catarina. E aí, normalmente, eu não conseguia me organizar para planejar o dia seguinte. Então, eu acordava com o celular despertador. Detalhe, eu queria voltar a malhar de manhã antes de sair de casa. Então, eu teria que acordar pelo menos 2 horas mais cedo. Mas o celular estava aqui na minha mesa de cabeceira. E aí, com o hábito que eu tinha criado desses últimos 2 anos, botão soneca, desligava, via que eu começava a me exercitar de novo. Quando eu resolvia acordar lá pelo 10º alarme do soneca, eu já pegava o celular, eu já ia desligar o despertador, eu já caía na agenda do calendário para saber para onde é que eu tinha que ir, quais são as reuniões do dia que eu tenho que ter. Aí eu já lembro que eu tinha que estar com o relatório pronto, né? E, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Aí eu já vejo que eu fui checar o relatório no e-mail, já vi que tinha um e-mail importante do meu chefe ou de outra pessoa, e aí, né? Já gerei toda uma dose de estresse e incomodação para o meu corpo, né? Então, até que ponto? E aí, o que que eu passei a fazer? Tanto para não gerar esse estresse, como para eu me obrigar a levantar e sair da cama, eu não deixo mais o celular do meu lado. Ele desperta indo lá no quarto, mas ele fica no outro móvel, fica lá na parede dos pés da cama. Vou ter que levantar e ir até lá, desligar e dali eu já saio para fazer as coisas. É um método meio forçado, mas funcionou. Para dar um exemplo prático aqui para vocês, né? A questão de recriar narrativas positivas, sem colocar todo o peso da criação de novos hábitos em motivação. Às vezes a gente fica, mas eu não consigo dormir cedo mesmo. E aí eu não consigo descansar. E eu não vou acordar cedo. E aí por isso eu não vou malhar. E aí, e sempre assim, tudo que eu não consigo, tudo que eu não consigo. E quando você começa a repetir algumas coisas, você mostra para si que você consegue. Mas se você começar a externalizar isso falando, pensando de uma forma mais positiva, e nem é o clichê da lei da atração, mas é o que ressoa a energia que a gente tanto falou até agora para nós, para nossa execução de tarefas, para as nossas coisas, para o nosso viver bem. Mas além disso, o que é importante eu saber para eu mudar essas situações de estresse? Porque o estresse, diferente do que muita gente também imagina, ele é uma resposta física. Ele é um sintoma físico, uma reação física a um agente estressor, a reação a alguma situação de perigo, de iminência, de preocupação, certo? Quando o cérebro sente algo estressante, ele é como se o interruptor fosse ligado, uma cadeia de neurônios é ativada e os nervos mandam para todos os sistemas do nosso corpo, eles mandam todos os sistemas do nosso corpo ficarem em alerta, promovendo uma inundação de hormônios na nossa corrente sanguínea. Nossa respiração acelera, o nosso corpo acelera, a gente sente, né, os nossos batimentos cardíacos, o nosso coração acelerado. A pessoa fica totalmente ligada. Em um momento de perigo, porque a gente está falando de uma zona do cérebro que é o nosso cérebro reptiliano, que foi feito para manter a nossa sobrevivência, né? Em um momento de perigo, esse aumento de energia ele ajudaria a pessoa a lutar ou fugir, conforme a necessidade. E quando terminasse essa situação de risco, esse circuito de estresse ele deveria desligar. Mas quando o estresse não desaparece, um desses hormônios que é inundado na nossa corrente sanguínea, que é o cortisol, ele segue fluindo. E aí o sistema de luta ou fuga, ele nunca é desativado. E aí com o tempo, a gente vai tendo mais e mais cansaço. A gente vai tendo um burnout, né? Esse cansaço extremo, incapacidade com relação ao trabalho. A gente vai ter crise de pânico, ansiedade, depressão, aumento de pressão arterial, sistema imunológico desregulado, elevação das taxas de açúcar no sangue, aumento dos riscos das doenças crônicas não transmissíveis, que muitas delas são mortais, como, por exemplo, as cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais e diabetes.
E aí, para a gente falar um pouco de resposta física ao estresse, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Parece complexo, mas não é tanto, porque o nosso conhecimento sobre o sistema nervoso autônomo, né? Sistema nervoso humano, na verdade. Nós temos o sistema nervoso, ele é responsável por controlar todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso organismo. Ele se divide em dois outros sistemas, que é o sistema nervoso central, que é quem recebe e integra todas as informações para tomada de decisão, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, os gânglios, as terminações nervosas, e que transmite dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central todas as informações necessárias também dos músculos, das glândulas, enfim. Dentro do sistema nervoso central, a gente tem o sistema nervoso autônomo, que, por sua vez, se divide nesses dois sisteminhas que a gente tem aí na minha tela agora, que é o sistema parasimpático e o sistema simpático. A parte do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático, ele é o nosso sistema da calma, da regeneração. Então, quando a gente está com esse sistema ativado, a gente tem uma contração de pupila, o estímulo da salivação, a redução dos nossos batimentos cardíacos, a contração dos brônquios, o estímulo da atividade do estômago e do pâncreas. Nosso sistema digestivo está funcionando bem, né? Quando a gente está assim, o estímulo da vesícula biliar, a contração de bexiga e a promoção do prazer, né? Com a questão de ereção, de ativação dos nossos sistemas de prazer. Dentro da ativação do outro sistema, da outra parte do sistema nervoso autônomo, que é o simpático, é o sistema do alerta. É esse o sistema de luta ou fuga, sistema de perigo. E aí, quando ele está ativado, a gente tem a dilatação da pupila, inibição da salivação, então aquela sensação da boca seca, né? O relaxamento dos brônquios, e aí por isso a gente respira mais ofegante, a aceleração dos batimentos cardíacos, incômodo, né? Agitado, a inibição da atividade do estômago e do pâncreas, daquela sensação de estômago pesado, assim que você está inchado, né? O estímulo da liberação de glicose pelo fígado também é uma das características do sistema simpático ativado. O estímulo da produção de adrenalina e noradrenalina em excesso. O relaxamento da bexiga e a promoção da ejaculação. São características do sistema simpático ativado. Aí, se você almoçou, por exemplo, e ficou estressado logo depois da sua refeição, a sua digestão vai ficar péssima. Que você levaria de 2 a 4 horas para digerir, você vai levar de 5 a 8 horas. E por conta da inserção de mais adrenalina e noradrenalina, porque isso paralisa o nosso sistema digestivo. E assim como também esse excesso, né, ativação do parasimpático vai fazer com que o nosso coração está tão ansioso que o nosso coração super acelera, né? Quanto mais estressado eu estiver, mais rápido eu vou respirar. Quanto mais rápido eu respirar, mais estressado eu vou ficar. É um ciclo vicioso. Mas o que acontece se nesse momento de estresse eu me propuser a respirar conscientemente, observando, vigilando, mais devagar e profundamente, de forma voluntária? As fibras nervosas do meu peito, elas vão detectar essa mudança de movimento e enviar para o meu cérebro, encher ele de sinais, para eu me acalmar e ficar tranquilo, desativando o sistema de luta e fuga. Ao longo de todo o meu corpo, tudo vai passar a se acalmar, desde o meu ritmo cardíaco até os hormônios de estresse e ansiedade. Se eu estou sob pressão e acredito que não vou conseguir dar conta de algo, o meu cérebro liga o botão do pânico, dizendo ao meu sistema simpático, o de luta ou fuga, para mudar de marcha e me preparar para o pior. Antecipando algum ferimento, lembra, cérebro reptiliano da sobrevivência. Ele tem uma atuação genérica, é a mesma reação. Se ele vê um pitbull na rua, ou se você vê um e-mail do teu chefe, a reação é a mesma. O que vai mudar é a potência dessa reação, é a graduação dessa potência. Então, prevendo algum ferimento, as minhas artérias se comprimem, mandando sangue para o centro do meu corpo. E então há menos chance, se eu fosse ferido, de que eu sangrasse até a morte. O problema agora, nesse estado, é que com menos sangue atingindo os meus músculos e o meu cérebro, a minha força mental e física começa a acabar. Mas e se eu me lembro que eu tenho um poder?
de respirar mais calmo, se eu ajo positivamente com essa situação, que aí é uma virada de chave que nós reikianos já deveríamos aprender pelo próprio fato de ter o reiki conosco. Mas se a gente ainda não tem, agora a gente tem uma segunda ferramenta que nasceu com a gente, né? Respirar, respiração. Se a gente começa a respirar, a gente vai mudar essa resposta do corpo, abrindo novamente os vasos sanguíneos para que possa fazer o que precisa, que é responder de uma forma tranquila àquela situação. Porque se você realmente não está em uma situação de perigo, não tem por que você agir, fazer com que o teu corpo estresse a esse ponto de que uma situação de perigo estaria, certo? A gente continua ligado após respirar, mas o estresse já não está mais trabalhando contra a gente. Agora me diz, você, a gente controla o sistema nervoso? A gente não controla. A gente controla a digestão? A gente não controla. A gente controla o funcionamento do nosso coração? A gente não controla. Mas o que a gente pode controlar? Me digam você. As duas ferramentas que eu comentei agora há pouco. A gente tem o Reiki como ferramenta de apoio para a nossa regulação do sistema simpático e do estresse e ansiedade. Promove todo esse equilíbrio, né, alinhamento energético, e a gente tem a respiração, com equilíbrio físico e regulação emocional. Aí o Reiki, né, lógico, eu não precisaria fazer uma apresentação tão longa dele para vocês, mas trouxe aqui, né, lembrando o nosso conceito de Reiki, é uma prática que utiliza a imposição de mãos para a canalização da energia universal, visando alinhar os centros da energia do corpo, conhecidos como chakras, visando o equilíbrio energético necessário para manter o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Lembrando, né, o significado da palavra Reiki, enfim. Rei, alma, espírito, ki, energia, então é energia vital universal. Aqui eu trouxe mais alguns conceitos do Reiki só para a gente vincular tudo isso que eu falei agora sobre as reações e respostas físicas do nosso corpo ao estresse, como o funcionamento do Reiki ele casa muito com o apoio para essas respostas. Ela é uma prática integrativa para equilibrar partes do corpo físico e emocional. A sabedoria oriental também explica que a energia é a base de tudo. E no corpo ela flui pelos canais energéticos, alimentando órgãos, células e regula as funções vitais. As doenças ou disfunções físicas, mentais e emocionais são a energia fluindo de maneira errada, parada ou bloqueada. E o Reiki serve então para desbloquear essa energia, regulando o fluxo e, consequentemente, resgatando o equilíbrio que é preciso para ter saúde e bem-estar. Com a aplicação da energia universal no corpo, o organismo volta a funcionar de forma harmoniosa, com glândulas ativadas, sistema nervoso revitalizado e sistema imunológico fortalecido. Ótimo, Clay, que bom que você nos lembrou que o Reiki faz tudo isso. Mas e aí, se eu já tenho tudo isso no Reiki, por que eu preciso fazer outra coisa? Porque essa outra coisa, essa outra ferramenta, a respiração, nasceu pra gente. Ela é uma ferramenta, uma prática inata. A gente nasceu respirando. Só que isso não significa que a gente faz isso da forma correta. Eu mesma, vamos trazer de novo o exemplo Canu, por uma questão fisiológica. Precisei fazer uma cirurgia aos 15 anos, então há 20 e tantos anos atrás, porque eu não tinha a minha via nasal esquerda. E com isso, eu sobrecarreguei o meu sistema respiratório e com isso todo o meu sistema nervoso por muito tempo. Então, eu sempre respirei de forma ofegante. Eu falo rápido por conta dessa respiração ofegante. Tive uma série de outras questões por conta dessa respiração errada. E não faz tanto tempo que eu descobri tudo isso. Tá? É muito recente. Mas desde que eu descobri e que eu trouxe a prática da respiração para mim, somado ao Reiki, os resultados estão sendo gigantes. Gigantes. E é por isso que eu falo aqui para vocês, e assim aí embaixo, que as duas técnicas juntas, a respiração que tá aqui, que a gente faz o tempo todo, vai ajudar muito. Vocês, quem é reikiano, né, pro tratamento das pessoas que vocês atendem, que vocês aplicam Reiki, faz super diferença, tá? A respiração, ela é, sim, por diversos estudos já postos hoje, atestada, comprovada que ela pode controlar a estabilidade do nosso cérebro e reverter situações de estresse e ansiedade. Hoje, a partir do momento de que houve muito mais estudos
do nervo vago, principalmente, que é um nervo que está vinculado ao nosso cérebro e é um dos responsáveis por essas transmissões das informações e respostas das atividades cerebrais para os órgãos e para as glândulas. A partir do estudo dele, a gente entendeu que, diferente do que se pensava há muito tempo atrás, que o cérebro que comandava todas as ações e informações para os outros órgãos, para todas as outras partes do corpo, não. Hoje a gente sabe que 80% dessas informações vêm dos órgãos para cima. Então, os órgãos, glândulas e demais partes do nosso corpo enviam informações para o cérebro, que lê essas informações e dá a resposta em ações que são necessárias para mitigar ou realizar algo relativo a essas informações. E apenas 20% são comandos do cérebro para o restante do nosso corpo. E aí tem essa interação direta entre cérebro, coração e pulmão. E aí por isso que essa função de regulação da respiração é tão importante. E aí quando a gente... E antes de eu falar disso, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu falo dos estudos, né? Tanto do Reiki quanto da respiração. A gente tem muitos estudos validados hoje, muitas meta-análises e análises feitas, comprovadas fortes, estudos com grupos de pessoas de dezenas de anos já, que comprovam a atuação dos dois. E quando a gente junta os dois, né, isso que eu falei agora há pouco, o efeito gigante. E aí, para dar um pouco mais do exemplo prático, né, eu hoje, o que eu tenho feito, né, já fiz aquela questão de deixar o celular de lado, então eu acordo de manhã cedo, eu faço nem minha higiene pessoal primeiro, porque quando eu vou, a mente acelerada que sempre tive, quando eu vou escovar meus dentes, eu já começo a pensar no lanche do meu filho que eu tenho que preparar, no que eu tenho que anotar na agenda dele, nas mensagens de pré-atendimento que eu tenho que fazer para o meu paciente da tarde, para a agenda da noite que eu preciso ter, enfim, a mente já voa e aí você já enche a tua corrente sanguínea de novo com estresse, com esse instinto errado, né, que a gente tem. Então, o que eu faço? Eu vou direto. Hoje eu tenho meu espaço de reiki presencial aqui, do ladinho anexo à minha casa, e a janela desse meu espaço emoldura uma área de preservação permanente, fica 2 quadras aqui da minha casa. E aí eu olho essa natureza, ao invés de olhar para uma tela de celular. Eu admiro isso por alguns instantes. Ainda não tenho luz solar, porque eu acordo bastante cedo, mas já tem uma luminosidade do dia chegando. E é comprovado hoje que você se expor à luz natural logo que acorda, dá uma outra injeção de hormônios necessários para nós, de bem-estar, certo? Faço essa respiração de acordar, de olhar para isso que está à minha frente. Em seguida, coloco a mão no meu peito, a mão no meu abdômen e faço a minha prática de respiração matinal. Uma nova rotina que eu me propus há algum tempo e tenho feito, tem mudado todo o meu dia. Então eu faço 4 minutos de respirações profundas, consciente, me observando, sabendo o que eu estou fazendo. Termino meus 4 minutos de respiração profunda, faço a minha conexão, meu superior com a egrégora do Reiki, com a consciência divina, me agachou, me ligo aos princípios do Reiki, só por hoje sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente, sou bondoso. Traço o símbolo do Chokurei e trago ele para o meu chakra cardíaco. Esse chakra que liga e equilibra os chakras de cima com os nossos chakras de baixo. E que está aqui providencialmente localizado na nossa caixa torácica, fazendo toda essa regulação do nosso sistema circulatório do nosso coração, do nosso sistema respiratório do nosso pulmão. E aí eu me auto-aplico o Reiki aqui só nesse chakra por 6 minutos. Então eu tenho 10 minutos de rotina matinal diária, constante. Está na agenda do Google para fazer. Isso tem revolucionado o meu dia. Porque aí depois disso pode acontecer o que acontecer. A minha resposta física, emocional e mental é diferente. Meu filho pode acordar chorando por alguma razão, assustado com algo. A gente tem cães grandes aqui em casa e às vezes eles latem alto e ele já acorda assustado. Eu vou acolhê-lo, abraçá-lo com toda essa energia que eu acabei de inserir em mim. E eu já vou conseguir acalmá-lo também de uma forma diferente. Não vou lá gritar. O cachorro tá fazendo o que é o instinto dele. Né? São reações que você passa a ter de uma forma diferente por conta de uma atividade consciente de observação e de busca sua.
certo? Aí depois eu venho raspar minha língua, escovar meus dentes, fazer minha higiene básica, trocar de roupa, se eu vou treinar, né? Vou treinar, vou fazer meu yoga, se eu vou fazer meu yoga, ou vou me dedicar para fazer o café da manhã na minha família, que também é outro momento de sossego, e só depois de tudo isso é que eu vou olhar uma tela de celular e aí sim começar a trabalhar. É a minha realidade, eu sei que tem gente que não dá pra fazer isso. Mas 6 minutos, 10 minutos da tua manhã, quando você acorda, pode fazer nas camas, se você não tem uma paisagem verde, se você não tem um local para você focar a tua atenção. Faz na cama, deixa acordar, não tem problema. Mas busca respirar, busca fazer. É aí que eu coloco outras 2 dicas, né? Tem um aliado para lembrar você dessa rotina, porque se é algo que vai fazer bem para ti, às vezes a nossa disciplina não está tão treinada, mas se a gente tem alguém que fica ali, né, no pé, nos ajudando, nos apoiando, a gente consegue continuar. Então, compartilhar com alguém o seu desafio de criar essa pequena rotina matinal, para que essa pessoa te incentive, seja lá o seu companheiro de vida, um filho mais velho que você já troca informações, um amigo, um colega de trabalho de confiança, né? É um elemento a mais que vai te apoiar nessa mudança aí de rotina. E a priorização e exercício, né? Torne importante. Uma meta deve ter todo dia um passo dado para ser alcançada. Então é isso que eu fiz. Eu coloquei na minha agenda. E hoje, quando eu tô assim, 10h30 da noite, o marido já fala: a gente precisa deitar. Porque ele é esse meu aliado. E os resultados são incríveis. Eu vou convidar vocês agora para uma prática. A gente é uma prática de respiração, então, para a gente começar a exercitar esse poder da calma. Então, primeiro de tudo, eu vou pedir para que a gente faça um teste, né? Pega as suas 2 mãos, coloca no seu peito, coloca no seu abdômen e respira. Puxa o ar pelo nariz, bem profundo. E solta o ar também pelo nariz. Qual foi a mão que subiu primeiro? Se foi a que está no abdômen, perfeito. Essa é a respiração correta. Quando você respira aqui em cima, você não enche todo o teu saco pulmonar. E é por isso que a tua respiração tem o hábito de ser mais ofegante. Se você tem a tendência de respirar pela boca, essa é outra questão também. Isso também trabalha nessa frequência respiratória de uma forma a torná-la mais curta. E não gerar toda a oxigenação que você precisa levar para os seus órgãos. Segunda observação a fazer para a nossa prática. Ela é uma prática de respiração consciente, então. A prática vai ser inspirar por 6 segundos, expirar por 6 segundos sem pausa, né, por algum tempo. Eu vou colocar aqui um áudio para rodar e aí depois a gente retorna. Mas se você tem pressão alta, algum tipo de equipamento instalado no seu coração, algum problema cardíaco, se você tem pressão no olho ou glaucoma, avalie a sua condição. Não faça tão longo, feche seus olhos e tente só tomar consciência da sua respiração quando ela está acontecendo atualmente. Mas se você não tem nenhuma dessas condições, também não está grávida, pode focar aqui com a gente agora e fazer essa prática. Eu vou colocar aqui na tela para nós, bem, só um pouquinho de tempo. Inspirar por 6 segundos, expirar por 6 segundos. Inspire. Para quem está visualizando a tela, acompanhe esse ritmo do centro, o círculo central. Inspira quando o círculo cresce. Expira quando ele diminui, no mesmo ritmo. São 6 segundos em cada parte do ciclo respiratório. Inspire.
Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vamos voltando. Como é que vocês estão se sentindo? Eu espero que bem. Quando você faz isso de uma forma consciente, se observando, prestando atenção em qual que é teu diafragma se movimenta, porque para respirar a gente precisa ter muito claro de que não é o pulmão que trabalha, o olho não tem função muscular nenhuma, né? A gente tem o nosso diafragma que atua e que faz com que essa movimentação aconteça. E é por isso que a respiração ela deve acontecer aqui na região abdominal, é por isso que o abdômen precisa crescer, se expandir, se encher e depois desinflar primeiro, né? É muito importante que a prática seja feita dessa forma para que você tenha a absorção que você precisa desse oxigênio e também do CO2, que também tem sua função importante no nosso corpo, né? Por isso que as práticas que trazem, porque a gente tem, além dessa respiração mais longa, a gente tem as práticas de intervalo de respiração, né? A respiração quadrada, você inspira, segura 4, expira, espera 4. Segura. Assim como tem a triangular que você expira, segura 7, 8, 9, 10, quanto você conseguir, e depois solta. Esse tempo que você consegue segurar, ou o teu pulmão cheio, ou depois ele vazio, é o significado de quanto que você consegue manter o CO2 no teu organismo. Quando você não consegue, isso também é um indicador importante, porque o CO2 também tem a sua função vital. Né? Por isso a importância de conhecer mais sobre práticas respiratórias. Não fique só nessa lotus de informação para vocês. Tem muita informação hoje na internet sobre o Breathwork, que é esse novo conceito de prática terapêutica voltado para a respiração. Hoje, o Breathwork ele é obrigatório em algumas escolas nos Estados Unidos para que as crianças tenham essa prática diária na escola, porque os estudiosos dessa área hoje do conhecimento dizem que crianças têm nascido com a respiração dessa forma porque elas imitam, né, se desenvolvem conforme os humanos adultos que elas têm na vida delas. Então, elas espelham a respiração desses humanos. E as crianças estão vindo com esse sistema respiratório já fadigado por respirar de forma errada, por respirar de forma curta. Então, por isso que o Breathwork está tomando, né, essas técnicas de você está tomando de forma muito rápida o mercado de terapias e que é tão importante a gente cuidar um pouquinho disso melhor, para que a gente tenha a nossa situação de bem-estar, de saúde abrandada e a gente
e resultados efetivos também, inclusive com as terapias que a gente faz, os complementares, né? Eu acho que a gente pode fazer o esforço que for, né? O Mestre Sidney lançando a Egrégora Reiki, tantos outros cursos e momentos riquíssimos para nós, para que a gente leve para os nossos pacientes. Mas se ele não faz isso que é tão nato dele, que é respirar de uma forma correta para prover uma saúde, uma sustentabilidade melhor para o seu corpo, é mais difícil que as nossas terapias consigam um resultado efetivo e constante. A gente vai ter uma sessão de reiki que vai fazer com que esse paciente melhore um pouco, daqui a pouco ele vai voltar. Porque esse estado constante de estresse vai fazer com que ele sempre retome a situação de não saúde dele anterior. Então, o quanto que é importante, né? Isso tudo. Eu espero que tenha sido válido para vocês. Eu coloco aqui, então, o lembrete, né, de que respire muito, pratique o seu reiki, leve os acordos lá no início que eu trouxe pra gente hoje para sua vida, a lembrar quais são eles, né? Olhe tudo com um olhar apreciativo, se permita, nutra sua curiosidade e tenha sempre uma alma de aprendiz. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito a atenção de cada um, a oportunidade aqui da Energia Ativa e desejo uma jornada de muita luz e boas energias a todos vocês. Namastê!